eles só se agarraram em uma coisa, que foi, olha, vocês não perceberam que o Trump jogou uma armadilha aí, ele colocou o Marco Rubio para negociar com o Brasil, por quê? Porque o Marco Rubio, ele é o cara que odeia o Lula e não sei o quê, brerê, barará. E o Eduardo Bolsonaro repetiu isso inúmeras vezes, fez um vídeo falando sobre isso. O Figueiredo também fez vários tweets sobre isso, vários posts no Facebook sobre isso. E aí, o que aconteceu? Vem cá. Os negociadores do Lula dobraram o Marco Rubio. Porque não estamos falando aqui de completos imbecis, como eram os bolsonaristas quando o Bolsonaro estava no poder, eles tinham que negociar com alguém. Completos imbecis. Não, estamos falando de gente profissional, em lidar com qualquer um, até com um bandido fascista. O que aconteceu? Agora sabemos, ó, a matéria aí do Jamil Chad no UOL vaza aí alguns pontos das discussões que tiveram aí os brasileiros com os estadunidenses antes da conversa do Lula e Trump. E o principal argumento que dobrou o Marco Rubio, que ele ficou assim, caraca, eu tô sem argumento. Por mais que ele, vamos lembrar, o único contato que o Paulo Figueiredo, não é o Eduardo Bolsonaro, é o Paulo Figueiredo tem no governo Trump é com o número 2, o Marco Rubio. É o único contato. Por isso que eles ficaram se agarrando ali no Marco Rubio, porque eles acreditam que eles conseguem falar com esse cara e esse cara vai falar com o Marco Rubio. De resto, ninguém dá bola para eles. Ok, Marco Rubio, ele é um cara extremamente fascista, ele tem um discurso muito fascista. O Trump tem um discurso extremamente fascista e tudo mais, porém o Marco Rubio ele vai além em muitos discursos dele. Ele fala ali especificamente de alguns países e tudo mais, coisa que o Trump não, ele fala mais, o Trump é tudo mais por cima. Ele vai em detalhes do Marco Rubio. Ok, porém, tem um ponto aí que deixou ele sem argumento, mesmo se ele quisesse ajudar o Eduardo Bolsonaro, que é bem questionável. Porque o pessoal lá, os fascistas dos Estados Unidos, veem os latino-americanos como ralé. Por mais que o Marco Rubio seja descendente de cubanos, ele vê ali, pô, vocês são brasileiros, vocês são ralé, eu nasci nos Estados Unidos. Marco Rubio, lembrando, ele é de uma família de traficante de drogas, ele morava com o tio dele, e o tio dele foi preso por tráfico de drogas, isso nos anos 80, tá? Ele fazia parte aí de mega facções de tráfico de drogas. Marco Rubio tem fotos com alguns traficantes de drogas, aí você vê que tem uma coisa que não falha, que não falha na extrema-direita, são as ligações deles com facções, né? Tá, voltamos aqui ao Marco Rubio. O que aconteceu? O argumento que o governo Lula utilizou foi, olha, de todos os produtos que vocês tarifaram aí do Brasil, com tarifas extras de 40%, né? A tarifa era 10% e vocês colocaram mais 40% aí para chegar a 50%. 48,5% desses produtos vocês vão passar a comprar da China. E aí sabe o que acontece? Você já está falando que os Estados Unidos têm uma dependência enorme da China. Vocês estão aumentando a sua dependência da China, porque são produtos aí, alguns essenciais para os Estados Unidos. Eu dou um exemplo aí. Eles tinham taxado ali peças de avião. Aí eles tiraram, por quê? Porque o único de onde eles iam ter de quem comprar é da China. Aí aquilo tiraram. Mas o que sobrou de tarifa, que é uma parte bem pequena, metade praticamente vocês estão comprando agora da China. Você está aumentando a sua dependência da China. Ou você isenta isso tudo aí de tarifa também, ou isenta tudo e negocia aí o que vocês querem. E a gente vê o que a gente pode fazer. Por quê? Porque para o Lula não mudou nada a tarifa. O que aconteceu foi o seguinte, vou te mostrar aqui pesquisa Quest, que saiu hoje. Lula contra Tarcísio, tá? O Lula está ampliando a vantagem ao Tarcísio. O Lula tinha 43, tem 45, o Tarcísio tinha 35 e agora tem 33. Isso em cenário de segundo turno. Quem perde para o Lula com a menor vantagem aí é o Ciro Gomes, que tem 32 contra 41 do Lula. E aí é isso, você fala, pô, deu ruim aí para esse pessoal que está tentando aí ganhar do Lula e não consegue. O Lula subiu na pesquisa. Para piorar para eles, a popularidade do Lula subiu. A pesquisa que foi divulgada ontem, que é a Quest. Eles fazem a pesquisa, né, e divulgam durante os dias. Cada dia divulgam um pedacinho ali da pesquisa. Aí você vê, o bom e ótimo do Lula subiu, está bem acima está 4 pontos acima do ruim e péssimo, e a aprovação empatou com a desaprovação em 50%. 48-49. Aí você fala, pô, peraí, então o Lula conseguiu chegar a um patamar, que é aquele patamar que, segundo aí pesquisas, o político consegue se reeleger. E com facilidade, com certa facilidade, até com possibilidade de se reeleger no primeiro turno. Para piorar, o grande candidato aí do mercado financeiro aumentou a rejeição dele. Se você não sabe, a rejeição ao Tarcísio de Freitas disparou e chegou a 41%. Quer dizer que, pô, 41% das pessoas já não votam nele de jeito nenhum. Então ferrou. Por quê? Porque
ele vai ter que conquistar aí os outros 59% dos eleitores. Desses, ele precisa de 50%. Tem um problema. Por que está aumentando a rejeição dele? Porque a esquerda está conseguindo aí nas redes sociais colar o Tarcísio ao PCC, colar o Tarcísio aí ao aumento de impostos e a muita coisa. E quem não é de São Paulo e não assiste aí principalmente o SPTV, que é o jornal lá regional da Globo, e não é doutrinado pela Rede Globo todos os dias, e não é só no SPTV que é da capital não, tem aí das afiliadas à Globo em cidades menores. Esse pessoal não gosta do Tarcísio, não vê aí e fala, pô, peraí, esse governador de São Paulo é um lixo. É o pessoal que é doutrinado pela Globo de dia e de noite, né, que tem a primeira e segunda edição do Jornal Regional, esse pessoal fica assim, não, mas ó, o governador faz alguma coisa, olha só que coisa. Pois bem, a imprensa tentou, hoje várias manchetes dizem que o Tarcísio ganhou do Lula, porque o Lula tentou aumentar impostos e o Tarcísio é quem não deixou. Fala, pô, que coisa, né? Nada a ver com isso. E aí o candidato deles deu ruim. Isso graças à articulação do Eduardo Bolsonaro com o Trump. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E agora, o desespero do Eduardo Bolsonaro o Marco Rubio foi convocado pelo Trump para falar aí com os brasileiros. Só que tem uma coisa que o Lula vazou da conversa com o Trump. O Lula disse que quando o Trump falou, a minha equipe vai negociar com a sua, o Lula disse, olha, mas espera aí. Quem da sua equipe vai negociar com a gente? Você tem que avisar essa pessoa que é para ele negociar com um país grande, um país soberano, não é para ele vir com informações erradas, porque eu não sei que tipo de informação está chegando a você, ô Trump, mas estão te falando coisa errada das relações do Brasil com os Estados Unidos. Então você imagine a maneira como o Trump falou com o Marco Rubio, que você está falando um monte de abobrinha para mim sobre isso? Aí tem aquelas duas. Ou o Trump sabe que é abobrinha e estava só usando aquilo ali para tentar chamar o Brasil para uma negociação, ou tentar peitar o Brasil, ou para peitar o Brasil e aí deu ruim, e aí ele chama o Brasil para negociar, ou tem a segunda, ele não sabia que a abobrinha está sendo enganado. E essa é a possibilidade maior, tá? Porque não seria a primeira vez que o Marco Rubio faz alguma coisa que vai contra os interesses do próprio Donald Trump. Ele faz isso por pura ideologia burra. Me lembra muito quando o Bolsonaro tinha o Ernesto... Que bom que eu esqueci o nome desse lixo, mano. Aquele olavista que era ministro das Relações Exteriores, Ernesto Azevedo. Pois bem, esqueci agora o nome. Que era o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, extremamente olavista, que fazia um monte de abobrinha. E às vezes ele prejudicava o próprio Bolsonaro. Na sanha ali de falar com países que ele gostava e tudo mais, o próprio Bolsonaro se dava mal em algumas negociações que não era para se dar tão mal. E aí começou a pegar mal de tal maneira que o Bolsonaro mandou embora. Ernesto Araújo, pô, que bom que eu esqueci o nome desse cara, que bom. Quer dizer, olha, que período nefasto da nossa história que ficou no passado. E aí, olha só, o Trump tem um parecido. É um cara que tem essa ideologia aí muito enraizada, e o Trump ele tem a ideologia fascista dele, mas ele vai ali equilibrando, indo para cá, indo para lá, quando precisa, que ele é bem mais pragmático. Já o Rubio não. E aí a própria imprensa americana começa a falar, pode dar ruim para o Rubio. Site aqui político, site de análise dos Estados Unidos. Marco Rubio, eu vou traduzir para o português para você, provavelmente não durará muito como secretário de Estado. Já falo aí, já estão falando dele aí, eu já estou falando dele aqui faz um tempo, falando, olha, ele nas relações aí com a China, levou um esporro do ministro das Relações Exteriores da China, e esse esporro foi repetido pelo presidente da China ao Donald Trump. Depois, eu li aqui parte do comunicado da China depois da última ligação do Xi Jinping com o Trump, e foram palavras bem parecidas com o que o governo da China falou depois da ligação e do encontro entre o ministro das Relações Exteriores da China e o dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que foram, olha, o Trump dá uma ordem e você faz o oposto. E o Xi Jinping diz ali no comunicado dele que, olha, o Trump fala uma coisa e depois seus negociadores fazem o oposto. E aí a ligação foi para o Trump pedir para que a China comprasse novamente soja dos Estados Unidos. Aí você imagina a carinha de bunda que o Trump deve ter ficado, ele ligando para o Xi Jinping e levando um esporro por telefone do presidente da China, falando, olha, não tem negociação com você, porque você falou uma coisa e o seu negociador faz o oposto, então não dá. Aí você pensa como pegou mal para o Marco Rubio, que o Donald Trump ele não vai levar um esporro e vai ficar assim, quietinho, né, sem descontar em alguém. Então, dessa vez, o Lula já adiantou, falou, olha, que se chegar e você falar que é de uma maneira, o seu negociador fala outra, não vai ter negociação. Lembrando que, segundo aí a imprensa, e vazaram aí detalhes da conversa, o Trump disse ao Lula
que os estadunidenses estão com saudade do cafezinho brasileiro. Quer dizer, olha, para um cara que diz que é tanto, ele é o negociador, ele escreveu um livro, The Art of the Deal, que é a arte de negociar. Ele já chega na negociação falando que ele é quem está precisando do Brasil. Oh, a gente está com saudade do seu cafezinho. Aí o Lula deve ter falado, pô, nem eu esperava que ia ser tão fácil. Você já está se entregando aí no comecinho, falando que você quer tirar a tarifa, mas que ele não pode tirar a tarifa e recuar. Ele tem que tirar a tarifa e anunciar uma vitória. E aí tem aquela que quem é plantonista está sabendo bem antes. Olha, e eu vejo aí as análises na Globo, aí, em alguns canais, eu vejo aí falando, ninguém estava falando isso aí não. Eu falei, o Lula vai dobrar o Trump e vai propor para ele, vamos fazer um ganha-ganha aqui. Que você precisa recuar. Eu sei que você precisa recuar. Eu não, mas você precisa. Então, ganha-ganha. Eu só espero, e já está sendo ventilado isso aí para algumas pessoas, que o Lula inclua nessa negociação, lá no finalzinho, quando tiver tudo certo, tá bom, mas nas próximas semanas aí, vai ter um mandado da Interpol para 2 pessoas, tá? 2. É só você garantir que seja cumprido e ficar quieto, porque só não fazer nada, Trump. Você simplesmente ignorar isso. Por que não fazer nada, Thiago? Porque quem decide sobre o mandado da Interpol é a justiça. E a justiça tem jurisprudência lá nos Estados Unidos que se tem um mandado de prisão da Interpol é para cumprir imediatamente. É só você não fazer nada, Trump. É limpo, fácil. Você consegue? Lula, conte comigo, meu amigo. É isso aí, tá? Que deve acontecer aí em novembro, quando uma dessas 2 pessoas, vem cá que eu vou dizer os nominhos, que você já deve saber, né? Figueiredo, neto de ditador, e Eduardo Bolsonaro, filho de tentativa de ditador, né? Pois bem, aí o protótipo de ditador. Pois bem, são eles aí que vão se ferrar. Muito. Então bateu o desespero completamente, porque, mas o Marco Rubio não ia jogar duro com o Brasil e tudo mais. Não. Deu ruim. Agora deu ruim. O pessoal da extrema-direita está culpando o Eduardo Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e vários outros dizem, olha, o Lula talvez consiga aí se reeleger no primeiro turno graças ao Eduardo Bolsonaro. Minha análise é igualzinha deles. Ia ser do jeito como as coisas estavam caminhando. Se não fossem essas tarifas ao Brasil, aí se não fosse o Trump e o Eduardo Bolsonaro, talvez o Trump aplicasse as tarifas ao Brasil por outro motivo, e ele só usou o Bolsonaro como desculpa. Isso é o mais provável, tá? O Trump quer os minerais raros, aí, as terras raras, é isso que ele vai colocar aí na mesa. E aí, ele usou o Bolsonaro como desculpa, mas o Eduardo Bolsonaro ficou falando que foi ele, então, pois bem, se não fosse aí isso tudo, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é muito pequena, porque a popularidade dele estava despencando, a comunicação do governo não conseguia furar a bolha,